A situação financeira do Internacional é complicada e por isso uma venda no mínimo vai acontecer agora na metade do ano. Mas não só isso, é a oportunidade que os empresários enxergam para fazer com que negócios ocorram entre o clube e até mesmo jogadores livres na janela ou que estão tentando sair de alguns mercados. É o caso de Leandro Damião e também Nico Lopes. E eu tenho alguns bastidores para contar para ti o porquê que esses jogadores estão novamente na pauta colorada. Duas boas notícias para o técnico Roger Machado ao longo de toda a semana cheia para trabalhar diante do Palmeiras. Mas 2 jogadores vão voltar. E o que o clube está falando a respeito de Série B? São 2 pontos, principalmente para o Vitória, que hoje é o 18º na tabela. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Boa semana para todo mundo, uma correria do cão, né? Tava em Florianópolis nesse final de semana lá no evento da Corona, torcendo pelo time Brasil também na Olimpíada lá em Paris. Já tô em Porto Alegre, mas cara, tá complicado, tá tenso pra gente pegar e conversar, mas como já diria o meu avô, né, cara, quanto mais correndo tu tá, mais atrás das tuas coisas tu também está. Faz o seguinte, ó, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal e ativa a notificação, porque sempre tem muito conteúdo pra gente tratar aqui no nosso canal, né, e eu falo nosso, porque já são mais de 50 mil inscritos e a gente constrói junto, inclusive, bota nos comentários aí, cara, se tu quer algum assunto específico para a gente tratar dos bastidores do nosso Inter. Não te esquece também que os conteúdos do canal são para KTO.com, a melhor banca de apostas do Brasil, que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito com o cupom ERNEST, beleza? Gente, olha só, o empate diante do Vasco fez com que o Internacional, beleza, né, conquistasse os primeiros pontos, ou o primeiro ponto do Roger Machado no Campeonato Brasileiro, mas os jogos da rodada fizeram com que o Internacional ficasse a 2 pontos do Z4. E aí aqui a gente tem que conversar, porque o Vitória, que está na 18ª colocação, hoje tem 2 pontos de diferença. O Inter fala internamente sobre segunda divisão, Série B, ir para as últimas colocações da tabela neste momento? Não. E aí aqui não é soberba ou não é achar que o time do Internacional não tem nenhuma chance de cair ou ir para o Z4, isso e aquilo. A questão está nos 5 jogos de diferença para os times do Z4 e até os demais times do Campeonato Brasileiro. Muita gente dentro do vestiário colorado acredita que a gente só vai ter uma noção de qual é o campeonato do Inter a partir do momento em que todos os jogos, os 5 forem computados, né, no aproveitamento colorado no Campeonato Nacional. A gente tem Cruzeiro, Juventude, a gente tem Flamengo, Vasco, tem uma série de jogos ainda para a gente pegar e igualar a tabela dos principais rivais. Hoje, se a gente for pegar pelo aproveitamento do Inter, são 15 pontos, o Inter está ali com 50% de aproveitamento, o Inter vai chegar na casa no máximo dos 30 pontos, isso daria ali G8, G9, G10, tá? Então assim, o Inter acredita que quando então esses pontos forem colocados, não só no trabalho do Roger, né, mas no trabalho do Inter como um todo, a gente vai ter uma noção de onde vai disputar no campeonato. Nesse sentido, tem um ponto importantíssimo, que é as finanças do clube. O Inter se organizou para montar um time forte, um time competitivo, um time de, querendo até olhar assim, pensar medalhões, figurões, tá? Borré, Robert Renan, o Alário, jogadores que vieram no ano passado, como o Ener Valencia, Arangues, enfim, o Fernando, que acabou vindo por último, o Thiago Maia. Só que o seguinte, tem alguns desses atletas que não estão desempenhando.
E nessa falta de desempenho, o Internacional busca então fazer uma espécie de remodelação dentro do vestiário, baseado não só na questão técnica, mas também na questão de finanças. Porque hoje o Inter, mesmo que tivesse o dinheiro da Liga Forte para entrar agora no segundo semestre, 50 e tantos milhões, 50 e pouquinhos milhões, 55 milhões, tá? O Inter não imaginava a questão da enchente. O Inter não imaginava que teria gastos enormes. O Inter não imaginava que aconteceria de não poder treinar. E essas outras coisas que a gente já falou várias vezes aqui. Então, por isso que o Inter está possivelmente eliminando o Alário do vestiário, né? E levando ele para o all-in, organizando de repente a possibilidade do Bustos e do Vitão serem negociados. O René, de repente, podendo sair ainda na janela, mas claro, tem a questão da Série B, que ele só poderia no cenário nacional jogar a Série B, porque no Campeonato Nacional ele já jogou os 7 jogos. Então, a ideia é organizar finanças ligadas à questão técnica. Então, quem não está performando, a possibilidade de sair é muito grande. E nessa questão finanças, a gente aproveita e vê que tem empresários tentando fazer negócios com o Internacional, que é o caso do Vinícius Prates. E o Vinícius Prates, ele foi lá e ofereceu um combo para o Internacional. Ele foi lá e ofereceu o Nico Lopes e também o Leandro Damião. O Nico Lopes, que está no México e vai sair de lá, está em baixa no México, inclusive, e a ideia seria ele vir por empréstimo para o Internacional. O Lucas Colar disse que é na casa dos 150 mil, ele teria que pagar só uma parte do salário para o Nico Lopes, né? O resto o clube mexicano ficaria. E o Leandro Damião está livre no mercado após rescindir com o Curitiba. Então, teriam esses dois jogadores para o ataque, mas ao mesmo tempo, né, o Internacional teria que fazer uma avaliação em cima desses dois jogadores. A avaliação inicial é que o Inter não vai pegar nenhum deles, nem o Leandro Damião e nem o Nico Lopes. Eu coloquei no meu Instagram, nos stories, uma enquete, e tanto para o Nico quanto para o Damião, pelo menos as pessoas que votaram na enquete, boa parte colorada, porque tem muita gente que me segue no Instagram da torcida colorada, queriam ou gostariam de ter a volta tanto do Damião quanto do Nico Lopes. Gente, eu vou dizer para você o seguinte, tá? O Arangues é o maior caso de que nós não devemos mais repatriar o jogador que já está com uma idade avançada. O Nico nem está com tanta idade assim, mas o Damião sim, né? Então eu acho o seguinte, obrigado Damião por tudo, obrigado pela Libertadores, obrigado por nos ajudar a voltar da Série B agora em 2017. Obrigado também pelo que tu fez nessa passagem antes de ir para o Japão e segue aí a tua vida junto ao futebol ou daqui a pouco, enfim, como um jogador importante da nossa história. Não precisa voltar para quebrar a barca mais uma vez, né? Olha o Tyson, agora o Arangues, enfim, jogadores que a gente já teve N motivos para dizer que não precisam estar aqui. Nico Lopes a mesma coisa, foi vice-artilheiro, foi artilheiro, né, das temporadas, tinha até o Paulo Guerreiro jogando junto e tal, mas olha, muito obrigado, tá em baixa no México, né, não tem também a necessidade de vir aqui, então a gente tem que achar, na verdade, um Leandro Damião na base, a gente tem que achar um Nico Lopes na base, ou então numa prospecção junto ao Capa, e parar com esse negócio de ficar buscando jogador que está em baixa. Porque pensa o seguinte, se eles estivessem em alta, eles estariam sendo oferecidos para o Internacional. Eles estão sendo oferecidos para o Internacional justamente porque tem uma certa história aqui e mexeriam com o imaginário do torcedor a partir da draga que a gente está no ataque, sendo o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Então, ó, pensa um pouquinho antes de pensar com o coração, usa a cabeça, beleza? E por fim, notícias boas para o técnico Roger Machado. O Vitão e o Wanderson devem estar agora à disposição do técnico para o jogo contra o Palmeiras no final de semana. A gente pega uma trinca complicadinha, né? Palmeiras, depois Atlético Paranaense e depois o Atlético Goianiense. 2 desses jogos são em casa, no Beira-Rio, né? O Palmeiras e o Atlético Paranaense.
a gente, desses 9, dá tranquilamente para botar as vitórias em casa, tem que confirmar em casa para fazer os pontos necessários, não só para sair desses 2 pontos ali do Z4, como eu falei, mas para começar a pensar em alguma coisa ainda no campeonato para ter um final de ano digno. E aí, Atlético Goianiense, a gente vê, sempre é difícil jogar lá, a gente vê o que dá para fazer. Mas principalmente importante, né? A volta do Vitão e a volta do Wanderson. Thiago Maia e o Fernando, a tendência é que ainda não estejam de volta, mas que daqui a pouco, a partir, né, do que a fisiologia do Inter, ou até mesmo a partir do que o departamento médico do Inter consegue pegar e dar uma apurada na situação, podem voltar também. Mas certo, só o Vitão e o Wanderson. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, cara. A gente vai conversando, porque sempre tem muito para falar do nosso Colorado por aqui. Forte abraço. Tchau, tchau.